Graças a paz, filhinhos amados do Pai Celestial, estou aqui para compartilhar da palavra de Deus ao seu coração. E hoje queria falar da importância de você vencer a si mesmo através do Espírito Santo. É isso mesmo. Veja bem, queridos, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito, ele é regenerado, ou seja, ele nasce de novo, a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, o Espírito do Abba Pai, o Espírito de Deus, ele entra em mim e eu começo a fazer parte do mesmo Espírito que Deus tem. Ou seja, eu nasço de novo. A morte espiritual é o afastamento do espírito humano do Espírito de Deus. E o novo nascimento é a unificação, ou seja, é a vinda do Espírito Santo com o Espírito do homem. Existem 3 tipos de morte: morte natural, morte espiritual e morte eterna. Bem, a morte natural é essa que todo ser humano ou já passou ou vai ter que passar. Alguns não vão passar porque haverá o arrebatamento. Perdão. Essa morte física, do corpo físico, onde o espírito sai do corpo humano. Tá? Essa é a morte natural. A morte espiritual é o afastamento do homem para com Deus, porque Deus é a vida está em Deus, está no seu Filho Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, né? Quando foi que o homem morreu espiritualmente? Quando Adão pecou no Éden. Deus disse para Adão: se comeres desse fruto, certamente morrerás. E quando Adão comeu do fruto, né, proibido, ele não caiu duro lá. Não foi uma morte natural, foi uma morte espiritual. Porque Deus, ele afastou Adão do Éden, da presença dele mesmo, de Deus. E esse afastamento é a morte espiritual. Morte espiritual é o afastamento do homem para com Deus. E morte eterna, terceiro tipo de morte, morte eterna, é viver, o espírito do homem viver eternamente separado de Deus, né? E essa morte aí só haverá na vida do nosso Jesus, enfim, julgamento e tudo mais. Vamos lá. Então, essa morte natural, o ser humano ele vai ter que passar por ela. A morte espiritual é todos aqueles que estão afastados de Deus, né? Então, nessa vida espiritual, nesse retorno à comunhão, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, ao nosso Abba Pai, através de Jesus, o meu espírito nasce de novo, e no espírito tudo já está pronto, no espírito tudo já está feito, preparado. No espírito nós já estamos no céu, nós já estamos com o Senhor, nós já recebemos vida eterna. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Então, no Espírito, tudo está resolvido. Então, nós somos esse Espírito, nós somos um ser espiritual, na verdade somos trino, corpo, alma e Espírito. Mas podemos dizer que nós somos um Espírito, possuímos uma alma, que é nossas emoções, vontade, desejo, nossa mente, e habitamos em um corpo, ok? Então, quando aceitamos a Cristo, o nosso espírito é resolvido de imediato, porque aquele que se une ao Senhor, ele se torna um só espírito com ele, entende? Então essa unidade no espírito é onde tudo está resolvido, porque o Espírito de Deus, o Espírito da fé, é o Espírito do amor, é o Espírito da paz, amém? Então nós nos unimos ao Senhor e passamos a ter vida, e vida em abundância, amém? Então é a vida de Deus, a vida Zoe entra em nós, salvação, né, significa Zoe. A vida Zoe entra em nós quando entregamos a nossa vida, como quando cremos
A partir do momento que cremos, entregamos a nossa vida a Deus, a direção da nossa vida a Deus, isso recebemos vida no nosso espírito. Sendo que a nossa alma, ela precisa ser salva, ela precisa ser conquistada pelo Espírito. A nossa alma precisa ser implantada a palavra da verdade nela, conforme diz em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Então a nossa alma precisa ser salva, ela precisa ser conquistada pelo nosso Espírito, junto com o Espírito Santo. Você entende isso? Então, a nossa alma, ela é muito gerida pelos 5 sentidos, emoções, vontade, desejo, tato, cheiro. Então a nossa alma, ela está ainda numa condição terrena, humana, digamos assim. A alma não é ruim, a alma é boa, porque quem governa, na verdade, quem toma as decisões é a nossa alma. Mas se nós tivermos uma vida governada pelo Espírito, quem vai governar a nossa vida é o Espírito. É o Espírito Santo que vai governar a nossa vida. É nosso próprio eu, nosso homem interior, junto com o Espírito Santo, que vai conquistar a nossa alma, para que ela obedeça às direções que recebemos do Espírito de Deus no nosso coração. Você entende isso? Então, a nossa alma, ela precisa ser renovada, a Bíblia fala, para que possamos desfrutar de uma vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus para a nossa vida sempre é boa, perfeita e agradável. Sendo que uma alma não renovada na palavra de Deus, não edificada, por isso aí entra a importância da oração em outras línguas como edificação pessoal, não simplesmente na hora do poder, na hora do fogo, tudo isso aí também é válido, mas a oração em outras línguas, ela nos foi dada como um dom de edificação do corpo de Cristo, aonde quando eu oro, eu me empresto ao Espírito Santo, para que Ele ore por mim, para que Ele interceda por mim, com gemidos inexprimíveis, porque eu não sei orar em português como convém. A oração em línguas é a linguagem celestial, é a linguagem de Deus na terra, onde eu não entendo, minha mente fica frutífera, mas meu espírito ora de fato. 1 Coríntios 14:14. Então, quando eu oro em língua, eu estou me emprestando ao Espírito Santo, tá? Mas eu quero falar algo para vocês, é que normalmente nesse processo de vida no Espírito, esse processo de intimidade com Deus, esse processo de edificação do nosso espírito, a nossa alma, ela vai sendo conquistada com essas práticas espirituais do jejum, porque o jejum não muda Deus, né? Deus é imutável, o jejum nos muda, né? É mortificação da carne para estar com o noivo. A prática espiritual do louvor, da adoração, a prática espiritual da meditação na palavra, onde eu vou pensar igual a Deus, da confissão da palavra, onde eu vou declarar aquilo que eu creio, aquilo que eu sou em Deus, na palavra, onde vai também, através daquilo que eu falo, mudar a minha mentalidade, porque falar é fruto, né? Segundo Provérbios fala que da sua boca você vai comer do seu fruto. Então todo esse processo é uma jornada, e nessa jornada de edificação pessoal, nessa jornada de uma vida espiritual, ou de uma vida no Espírito, ou de uma vida governada pelo Espírito, ou de uma vida íntima com o Espírito Santo, com Deus, seja o nome que você queira dar, né? Nessa jornada, nós precisamos entender que realmente é uma jornada. Nós precisamos entender que nós precisamos nos submeter a essa vida, para que a nossa alma, que foi criada muito em Babilônia, foi criada muito no natural, ela se transicione para um novo homem, um homem espiritual, tá? Não é que isso vai acontecer no nosso espírito. Nosso espírito não precisa ser renovado, mas a nossa alma sim. Nossa alma, nossa mente, nossas emoções precisam ser renovadas conforme a palavra de Deus, para que a gente possa crer, pensar e falar e agir como Deus pensa, crê e age. E aí a gente vai ter o resultado que Jesus teve. Okay? Então, nesse processo, muitos começam nessa vida no Espírito, nessa vida espiritual, nessa intimidade com Deus, e o Espírito Santo vai jogando luz nos cômodos da nossa vida, nos cômodos da nossa alma, que ela precisa ser salva. Dessa alma que foi, onde
Nós geramos as nossas crenças através da nossa família, através da nossa igreja, através da nossa vida. O sistema de crença muitas vezes foi denegrido. O sistema de crença muitas vezes não foi alinhado conforme a palavra de Deus. Isso demanda tempo. De pessoas que viveram tanto tempo na incredulidade, tanto tempo na religiosidade, tanto tempo em traumas da alma. Isso demanda um certo tempo. E quando nós começamos nessa vida no Espírito, nessa vida com Deus, nós precisamos entender o processo de se emprestar ao Espírito Santo, através dessa linguagem sobrenatural da oração em línguas. Então você precisa entender isso. Mas antes de eu entrar nesse aspecto, você precisa entender que quando uma pessoa ela começa nessa vida espiritual, nessa vida no Espírito, haverá uma faxina. Essa faxina, essa desconstrução, né? Uma faxina do nosso caráter, nossas falhas, uma faxina mental mesmo, uma santificação, alguns chamam de santificação. Nós que somos da vida no Espírito, falamos normalmente essa linguagem de faxina, desconstrução. Haverá uma desconstrução daquilo que é errado para aquilo que é certo. Aí já entra a construção. E também depois já haverá uma revelação e depois uma manifestação. Mas esse processo de faxina, desconstrução, de tirar os pensamentos errados, de tirar as sofismas, isso demanda uma jornada, isso demanda um posicionamento, isso demanda uma perseverança naquilo que você abraçou como verdade, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a palavra de Deus diz também que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quando você adquire esse conhecimento e essa verdade, o que acontece nesse processo? Você vai renovando a sua mente, você vai desfrutando de coisas da vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. O que acontece? Muitos param no começo, muitos param no meio. Por quê? Porque há uma desconstrução, sabe? Você muitas das vezes vai se deparar com você mesmo. Assim como Paulo passou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu detesto, isso eu faço. E ele diz, quem me livrará desse corpo? Aí ele fala, graças a Deus que em Cristo Jesus eu fui liberto. Aí ele fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele começa a falar da vida no Espírito. Eu acabei de citar Romanos 7 e já entrei em Romanos 8, né? Romanos 8 é o capítulo de vida no Espírito, praticamente. Da guerra entre a carne e o Espírito. Mas os verdadeiros filhos de Deus, né, eles são guiados, né, pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Então esse processo, ele demanda tempo, tá? E você precisa perseverar em se emprestar ao Espírito Santo para que ele ore por você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele ora por nós, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é a oração em outras línguas, com gemidos inentendíveis, que é a oração em outras línguas. Então, você precisa confiar e acreditar no Espírito Santo, que ele vai trabalhar no seu coração, que ele vai trabalhar na sua vida. O Espírito Santo, ele é altamente confiável. Então, creia no Espírito Santo, confie nele. Ele está fazendo uma obra na sua vida. Não desista de si mesmo. Creia, se entregue a ele. Se entregue a ele através dessa linguagem sobrenatural. Confie nele. Ele quer se emprestar a você. Então, só resta a você se entregar. Porque no final, tudo vai dar certo. Ele está trabalhando. Quando você crê que através dessa linguagem espiritual, ele está fazendo por você, para você e através de você, tudo será resolvido. Mas muitos desistem, porque quando o Espírito Santo começa a jogar luz e coisas que precisam ser tiradas, você precisa se posicionar e confiar nele. Confie no Espírito Santo. Confie no Espírito Santo, se empreste a ele. Essa linguagem sobrenatural foi dada para que você se edifique, que você se torne a imagem e semelhança do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque ele é o primeiro entre muitos irmãos. Então, aprenda a se emprestar ao Espírito Santo, aprenda a se derramar no altar de oração, em outras línguas, hora após hora, também a meditar, a confessar a palavra, adorar, jejuar, e você verá que
que uma grande mudança acontecerá na sua vida. Eu vim aqui para te dizer, para que você não desista. Não desista de você, porque o Espírito Santo ele não desiste de você. Confie nele. Ele está fazendo uma grande obra. E é ele que opera o querer e o realizar na sua vida. E você é mais do que vencedor. Vai dar tudo certo. Se posicione, coloque sua alma no lugar. Ela está sendo conquistada para a habitação de Deus no Espírito. Você está sendo edificado para a edificação de Deus no Espírito. Ele confia em você. Ele é altamente confiável. O Espírito Santo é aquele que vai pegar na sua mão e vai te levar em lugares mais profundos, em águas mais profundas. Não desista, fique perseverante, porque você é mais do que vencedor. O que é já foi e o que será também já foi. Já é.